Na semana passada, Edileuza trouxe uma palavra muito impactante, muito importante. Particularmente, eu gosto quando as pessoas falam do fim do mundo, eu gosto quando as pessoas falam de desafio, de preço, quando elas falam e me desafiam, quando elas falam e me encorajam, quando elas falam e me mostram que eu não sou ninguém, mas que quando eu me coloco na presença de Deus e de Jesus, Ele me torna alguém extremamente significativo para o mundo. E Ele faz isso comigo e Ele faz isso com você. Acabamos de cantar, acabei de lembrar e orar. Longe de Deus, longe de Jesus, a vida não tem muito sentido. Ela é uma vida só de altos e baixos. É uma vida que não vale a pena. Não é uma vida boa. Mas vivendo com Jesus, ao lado de Jesus, vivendo os propósitos dele, tudo ganha sentido. Tudo ganha significado. Tudo se torna mais pleno. Tudo se torna mais prazeroso. A ponto de até um homem de Deus chegar e falar assim: mesmo na minha fraqueza, no meu sofrimento, eu me glorio no Senhor. Ele é louco. De fato, ele é louco quando ele falou isso. Ele é louco por Jesus. Ele é louco por tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Ele é grato. Então, assim, a Ed falou dos tempos do fim. Falou de uma era glacial, né? De uma era do gelo, de um tempo difícil. E lá no final da mensagem dela, partindo para o final, ela falou de uma coisa que é justamente o que eu gostaria de, não vou dizer, continuar, de certa forma continuar. Quando diz assim em Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 14, ela disse o seguinte, Jesus falando: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Jesus falando aos discípulos da grande tribulação, dos tempos que eles mesmos presenciariam e iriam viver naqueles dias. E é valioso destacar aqui que em cada geração existe uma grande tribulação, ainda que exista uma maior, ou uma que anteceda o final de todas as coisas. Mas quando Jesus dá essas palavras sobre o tempo do fim, como a gente estava comentando, compartilhando na célula esses dias com algumas pessoas, por causa da mensagem de domingo passado da Edileuza, a gente sabe que o tempo do fim começou quando Jesus proferiu essa palavra. Então, por mais que pareça distante, longa essa história, mas esse tempo do fim foi inaugurado. Nós estamos numa contagem regressiva. E a boa notícia, Jesus diz, sobre o reino, será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Ou seja, toda a humanidade vai ter o testemunho acerca do reino. E entre todos aqueles sinais que a Edileuza mencionou, os escândalos que Jesus fala, as traições, os falsos profetas, o aumento da maldade, ele fala de tudo isso. E me parece que a única coisa que falta se cumprir dentre estes sinais é justamente esse momento em que ele diz que o Evangelho vai ser anunciado a todas as nações. Eu não tenho dúvida de que, em nossos dias, os escândalos, traições, as falsas profecias e os falsos profetas, assim como a maldade que está se lapidando, eu não tenho dúvida de que isso está presente. Eu não tenho dúvida, a gente sente isso, a gente ouve, a gente vê. Mas eu também não tenho dúvida de que essa palavra vai se cumprir, ou seja, o fim vai chegar, o fim está próximo. E o que antecede a esse fim é o anúncio
do Evangelho do Reino, para que todos vejam e ouçam o testemunho. O fim do mundo, da forma como nós conhecemos esse mundo, está com seus dias contados. Cada dia que passa, a gente se aproxima da volta de Jesus. Ainda que a gente não tenha como afirmar se é daqui 20 anos, 70, 100, 200, 500. Mas eu tenho como afirmar para você o seguinte, que você que está aqui dentro, certamente não vai poder viver mais do que 120 anos. Joguei longe até, hein? Então, assim, o fim para você está perto. O fim para mim está perto. E o Evangelho precisa ser anunciado. E eu penso que esse anúncio é viável, porque a gente até está vivendo numa geração, desde algumas décadas, onde a comunicação, o poder da comunicação é algo extremamente, eu diria assim, dinâmico, de longo alcance, criativo. Então, assim, quando a Bíblia fala, Jesus diz que o Evangelho seria anunciado, eu fico pensando, isso cada dia se torna mais real. Hoje a virtualidade, e a tecnologia chega onde pessoas não estão. Esses camaradas que enviam essas sondas lá, não sei para que planeta, e pega imagens, som. O que está acontecendo? O homem, a tecnologia, a ciência, que também era um dos sinais dos últimos dias, se multiplicou. Essas coisas se multiplicaram. Então, assim, o fim está perto. E eu sei que quando a gente fala de fim de todas as coisas, ou da volta de Jesus, normalmente alguns sentimentos ou posturas acontecem, reações. Tem gente que se alegra, eu sou um deles. Você pode achar que estou certo, estou errado, fique à vontade. Eu me alegro quando eu estou sabendo que Jesus me disse que o fim está próximo, que o reino vai ser anunciado e que ele vai voltar. Eu me alegro muito com isso. Eu espero, gostaria muito de ver Jesus voltar. Gostaria que fosse na minha geração. Mas tem gente que tem horror a isso. Pelo amor de Deus, Deus é bom, mas que ele não volte logo, que o mundo não acabe. Tem gente que corre dessa notícia de que o mundo vai acabar. Tem pânico com o final dos tempos. E tem gente que ignora. Não tem nem medo, nem prazer. Nem horror, nem entusiasmo. É indiferente, insignificante. Não acredita. Não importa qual seja a reação. O importante é que a gente saiba, nós que estamos buscando ao Senhor, conhecê-lo sempre, nós saibamos que esse fim se aproxima. De uma forma ou de outra, o meu fim e o seu fim está perto. Mas se alegre, por favor, se alegre, não fique como algumas pessoas. Se você sente assim, ai meu Deus do céu, ai que mensagem, ai as guerras, os tremores, os terrores, relaxa, o céu é um lindo lugar. Hoje eu estava falando com uma pessoa, eu falei para ela assim, eu não sei também, cada um tem uma forma de conceber o céu. Eu penso no novo céu e na nova terra, eu nunca penso só no novo céu. E quando eu penso no novo céu e na nova terra, eu penso nas melhores comidas do mundo, os melhores lugares do mundo onde eu não conheci, os melhores passeios, as cores mais vivas, os relacionamentos mais intensos, profundos e verdadeiros, o fluir do amor contínuo no nosso meio. Eu penso olhando praia, e eu até falei para a pessoa, falei, não, mas como? Eu falei, é verdade, Jesus morreu, ressuscitou, deu uma voltinha por aqui 40 dias, foi lá na praia e comeu um peixinho assado. Eu penso num céu, numa terra maravilhosa. Por isso que eu não estou preocupado com esse mundo nesse aspecto, porque eu sei que esse mundo tem um fim. Como parece o fim para você?
Como chega no seu coração a notícia de que as coisas vão terminar? Você precisa encarar isso. Por favor, não fuja dessa verdade de que o seu fim está próximo. Não fuja da verdade de que a morte é uma realidade. O homem sábio pensa na morte. O tolo tenta ignorá-la. O tolo tenta esquecer. O tolo tenta negar. O tolo tenta fugir. Mas a Bíblia diz que o sábio, ele aprende muito quando ele vai num velório, quando ele vai num sepultamento. E ele chega a dizer lá que às vezes é melhor ir num lugar onde existe uma pessoa que vai ser sepultada do que ir numa festa. Porque nesse lugar as pessoas param por alguns segundos, minutos para pensar na verdade e não na ilusão que o mundo vende. O fim está perto. O meu fim, o seu fim está perto. Não me tome como alguém que veio trazer uma mensagem nessa noite derrotista, negativa, que está olhando o copo meio vazio. Muito pelo contrário, eu estou olhando o copo muito bem para se encher. Para mim, quanto mais o fim se aproxima, mais o copo se enche. Para mim, quanto maior é o desafio gigante, maior é a chance de eu acertar aquele alvo. Então, pensar nessas coisas é bom, vale a pena. E uma das formas que a gente percebe se a gente está olhando e recebendo ou não, meditando ou não nessas palavras de Jesus do fim, é olhando como que nós estamos nos portando como testemunha. Como que eu estou sendo como um filho de Deus? Eu estou sendo um perfume suave e agradável a Deus? Ou eu estou sendo uma pessoa que não traz alegria ao coração de Deus? Eu consigo de alguma forma manifestar o amor de Deus para as pessoas? Um pouco do caráter de Cristo para as pessoas? Ou eu sou uma pessoa tão intragável socialmente para as pessoas que eu conheço? Como eu sou como testemunha? O mundo precisa de testemunho. O evangelho do reino, a boa notícia do reino será anunciada. Jesus disse. E aí o fim vai acontecer. Se ele disse isso, ele vai cumprir, porque a gente sabe que Deus não pode mentir. E o que cabe a nós aqui enquanto brasileiros é até bom, porque pelas notícias que nós temos, tem gente que está sendo testemunha a um alto preço. Nós temos visto, ouvido, alguns irmãos fizeram um curso, acho que no curso Perspectiva também se estuda sobre isso, se analisa o que está acontecendo nos países onde a perseguição é muito ferrenha, forte. A Missão Portas Abertas é a maior propagadora dessas realidades, do alto preço que pessoas que seguem a Jesus pagam para ser testemunha dele. E nós aqui no Brasil temos uma coisa chamada liberdade. Nós temos um povo formado, uma nação com milhares de outras nações dentro, que consegue viver em paz, que consegue respeitar as diferenças. E nós precisamos usar isso em favor do reino, ou a favor do reino. Essa é a nossa parte. Minha questão é, será que nós estamos prontos para anunciar a boa notícia do reino? Será que nós estamos cumprindo o chamado que nós recebemos? Porque aqui dentro só existe pessoas chamadas. Mesmo que você diga assim, mas eu nem conheço tanto Deus, agora que eu estou começando a dar os meus... Eu até tenho muitas dúvidas, ou não, mesmo que você tenha 40 anos de vida cristã realmente genuína, não importa, todos foram chamados. Todos estão sendo chamados. Deus chamou você. Não tenha dúvida de uma coisa, se nós estamos na igreja, é porque nós ouvimos a voz do bom pastor. Amém? Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se eu estou me acercando, se eu estou me aproximando da igreja que é o corpo de Cristo, começando a entender, me aprofundar no Evangelho, viver, buscar
buscando e vivendo a vontade de Deus, eu sou uma ovelha que tem ouvido a voz do bom pastor. Mas Ele te chamou para ser testemunha, para servi-lo. Onde é que você está servindo? A igreja ela tem muitas ilustrações, muitas figuras. A igreja pode ser comparada a um prédio, a uma edificação, a um templo, a um rebanho, a um exército. Tem muitas figuras que falam da igreja. Eu gosto dessa mais do exército do que do rebanho, mas todas são importantes, todas trazem verdades. Mas nós somos um exército. E nós não podemos brincar, porque o mundo não é um mundo de romance. O mundo onde a gente vive é um mundo onde muita gente não tem noção do que de fato acontece por trás desse mundo, desses bastidores. O mundo é um campo de batalha. Os homens disputam os nossos corações. Os seres espirituais disputam as nossas vidas. Nós estamos numa guerra. E nós somos soldados de Jesus. E precisamos combater o bom combate. Precisamos servir ao Senhor. Precisamos encarar de frente o Golias, o gigante que seja, o nome que lhe ocorra. E o segredo não é olhar para o tamanho dele e comparar o tamanho dele com você. O segredo é olhar para o tamanho dele e pensar que se ele é grande, é mais fácil você atingi-lo. E quando você comparar ele, não compare com você, compare com Jesus que habita em você. É por isso que Davi encarou Golias e falou: olha, você vem para mim com espada e com lança, você é o bambambam da época aqui, né? O guerreiro, o bom do MMA, ninguém te derruba, cinturão de ouro, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou pequenininho, naniquinho, pastorzinho de ovelha, né? Você pode achar que eu sou um mequetrefe, mas eu vou dizer para você, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E aquela funda na mão dele ali foi certeira. Eu acho que Davi estava treinado a acertar alvos muito menores. Pá! Onde que nós vamos servir? Onde nós vamos usar as ferramentas que Deus está nos dando? Onde vamos usar as armas? Onde nós vamos colocar os dons que Deus deu para cada um de nós? Nós vamos colocar guardado? Ou nós vamos utilizá-los, gastá-los, desenvolvê-los e vamos honrar o Senhor com eles e vamos expandir o reino e vamos ser testemunhas? É isso que Deus quer. Mas o mundo está cada vez mais complicado. Uma certa ocasião, eu não sei se faz muito tempo ou pouco tempo, eu li para vocês um texto e que eu quero ler parte dele, eu reduzi, para mostrar para você o que uma pessoa sem Deus, porque é um ateu, pensa sobre a sociedade de hoje. E na sequência eu quero falar de mais 3 pessoas, para mostrar para você como a gente precisa acordar, se levantar e encarar a urgência dessa questão de a gente levar o evangelho, levar a palavra, levar o testemunho para as pessoas. Por que a gente precisa fazer isso? Porque o mundo está mal, o mundo está de mal a pior, o mundo está cada vez mais complicado, o fim está se aproximando. E a gente não pode ficar esperando que a pessoa já não tenha nenhuma condição para ouvir acerca de Jesus, e aí a gente chega para, puxa, põe a mão na cabeça, eu gostaria de ter podido falar para ela sobre Jesus, e a pessoa está ali morrendo. A gente pode fazer isso antes. Esse cara chama-se George Carlin, ele é norte-americano, ele é ator, ele é escritor e é humorista, e é ateu. E ele diz assim, acerca da nossa sociedade: os temperamentos das pessoas estão cada vez mais curtos, os pensamentos das pessoas se tornam cada vez mais estreitos, elas gastam demasiadamente, mas aproveitam cada vez menos. Olha só, as pessoas constroem casas gigantes
e têm famílias pequenininhas. Estudam muito e têm falta de bom senso, cada vez menos bom senso. Mais conhecimentos, mas diminuiu a capacidade de julgar. As pessoas estão se tornando mais especialistas, mas os problemas cada vez aumentam mais. A indústria farmacêutica desenvolve mais remédios. Ao mesmo tempo, a gente tem muita gente sem saúde e problemas graves em muitas nações. As pessoas estão aprendendo a ganhar a vida, mas não sabem como vivê-la depois que foi ganha. Conquistam muitos lugares, muitos espaços fora, mas não sabem conquistar o seu próprio interior. As pessoas estudam, entendem sobre o átomo, mas não conseguem compreender os preconceitos que carregam dentro de si. Elas aprendem a correr, mas não têm um pingo de paciência, não sabem esperar. É um tempo de gente grande, homens grandes, personalidades mesquinhas, de lucros enormes e relacionamentos pequenos. Hoje são dias de 2 empregos e mais divórcios, casas mais bonitas e lares desfeitos. É um tempo onde há muito nas vitrines e pouco no depósito, na despensa. Por isso, lembre-se de passar tempo com as pessoas que ama, pois elas não estarão aqui para sempre. Valorize o que você tem e as pessoas que estão ao seu lado. Dê um tempo para o amor, dê um tempo às palavras, dê um tempo aos pensamentos, divida os pensamentos. Essas palavras que eu acabei de citar são desse camarada que é um ateu. E aí você vai para um outro cara, que é conhecido de alguns aqui em Foz, já porque ele esteve aqui 2 vezes em Foz do Iguaçu, é muito talentoso, prega muito bem, é uma pessoa muito eloquente, chama-se Marcelo Gomes, ele é pastor, teólogo, conferencista e ele é escritor. Você vai ver que já dá um outro, é mais elaborada a colocação dele sobre o mundo de hoje. Mas ele diz assim, esse mundo que eu estou falando e que Jesus diz que vai terminar, que vai chegar ao fim, ele é complexo. Não somente a natureza e a sua realidade, mas a sociedade e as suas estruturas. Pós-modernidade, aos estudantes aí, né, os leitores de jornais, enfim, que gostam dessas coisas. Neoliberalismo, social-democracia, globalização, realidade virtual. Todos termos que nem sempre compreendemos bem, mas que já fazem parte do vocabulário do nosso dia a dia. E, na verdade, são jeitos de nomear ou tentar definir os nossos dias. Mas entender o mundo hoje parece ser uma tarefa impossível. É assim que o Marcelo fala sobre, numa reflexão dele, sobre o mundo que a gente vive. E aí vem o apóstolo Paulo, para não ficar nas palavras do ateu e do teólogo, o apóstolo Paulo diz assim, lembrem disso, que os últimos dias, os tempos serão difíceis. A sociedade estará cheia de gente egoísta, avarenta, orgulhosa, vaidosa, xingadora, ingrata, desobediente aos seus pais, pessoas que não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, serão caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores, né, de Deus, da verdadeira religião, mas com as suas ações
negarão o verdadeiro poder dela. Essas são palavras do apóstolo Paulo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. E eu queria fechar essa parte dizendo o seguinte, repetindo o texto que Edileuza utilizou para a mensagem de domingo passado. Tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Palavras essas agora são de Jesus. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Alguns não dizem dessa forma, mas se acham. Alguns, talvez você vai assim, eu nunca ouvi ninguém falar, eu sou o Messias, só o Henrique Cristo. O Henrique Cristo se considera o Jesus, né? Isso aí a gente já viu. Ele disse que ele é Jesus e pronto. Tirando o Henrique Cristo, eu nunca vi outro cara falar isso. Mas eu creio nas palavras de Jesus. E muitos vão aparecer. E já tem muitos hoje em dia se sentindo com a unção messiânica. Enganarão muitas pessoas. Olha o que Jesus está falando. Não tenham medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Vários. Essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Depois, a coisa começa a pegar mais. Vocês serão presos, entregues para serem maltratados. Vocês serão, e muitos vão abandonar a sua fé. E vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Fala de novo isso, né? Você vê 2 vezes Jesus fala. E a maldade vai se espalhar tanta maldade no mundo, que o amor de muitos vai se esfriar. Como disse, vai entrar na era do gelo. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. A última coisa é a mais importante para mim e para você. Esqueça as coisas que você não tem domínio sobre elas, que não são controláveis pelo homem. O homem acha que ele pode controlar muito, mas ele tem limites. De vez em quando a natureza dá uma lição na humanidade, para mostrar que nós somos frágeis e passageiros. Mas o prognóstico dos homens, do ateu, do teólogo, do apóstolo e de Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o nosso Salvador, o prognóstico do mundo não é bom, desse mundo como a gente conhece. Mas ainda há esperança, amém? Quem tem esperança? Quem tem esperança aqui? Eu tenho esperança. Ah, esperança! Irmãos, você está aqui dentro, eu estou aqui dentro. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus não encolheu os braços dele em relação às nossas vidas. Ele não tapou os ouvidos dele. Ele ouviu a oração dos seus pais, de alguém que era seu amigo. Ele ouviu a oração, ele usou alguém, pessoas se aproximaram de você. Deus te ama para dizer o seguinte: olha, eu não estou te chamando para uma religião, para virar crente, para virar evangélico. Eu estou te chamando para conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Um Jesus que te ama, que se relaciona com você, que morreu, ressuscitou e que está vivo, se movendo através do Espírito dele, chamando pessoas, despertando pessoas. Há esperança. Há muita gente que pode ser transformada. O mundo vai chegar ao fim, sim, como nós o conhecemos, mas muitas pessoas podem ser alcançadas. Eu fui alcançado de graça. Ninguém me vendeu, eu não paguei nada para conhecer a Deus, a Jesus, eu não paguei nada para ter o meu nome escrito no livro da vida. Você também não. Então assim, nós estamos fazendo parte de um grupo de pessoas que estão lutando a favor do reino de Deus, com Deus, pelo reino de Deus. Nós somos pessoas que fazemos parte de um batalhão de gente que trabalha resgatando gente que está morrendo, que está sendo enganada por esses falsos messias, por esses falsos profetas, por essas pessoas, por essas coisas.
Nós não estamos levantando uma bandeira do cristianismo contra o judaísmo, contra o islamismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o taoísmo. Nós não estamos nessa luta. A nossa luta é outra. Nós estamos só levantando a bandeira do amor, dizendo: Jesus morreu, ressuscitou, Jesus quer entrar no relacionamento profundo comigo, com você, Jesus te ama. Abre teu coração, deixa Ele entrar na tua vida. Essa vai ser a melhor vida, a vida mais fascinante que você pode ter. Essa é a nossa luta, é lutar contra os demônios que mantêm as pessoas presas, com medo de Jesus por causa das falsas testemunhas, ou das más testemunhas, mas ainda há esperança. A gente só precisa agir, a gente só precisa se lançar. Necessitamos anunciar esse evangelho do reino. O fim vai chegar. A nossa parte é essa em relação a esse tempo do fim. É anunciar o evangelho do reino. Com gosto, com alegria, com garra, destemidamente. Porque ainda que alguém seja preso, colocado numa cadeia, como Jesus falou, seja odiado, alguém que seja martirizado, esse camarada está com a vida ganha, porque quem quer ganhar a vida vai perder, mas quem perde a vida pelo reino de Deus já ganhou. É por isso que uma pessoa que tem essa consciência, e numa realidade, numa situação, o Espírito, eu creio, da glória de Deus, toma aquela pessoa, enche ela com ousadia, para que ela não negue ao Senhor a fé, e aí aquela semente que morre, cai na terra, que é plantada, aquele sangue que é derramado de um justificado, fala mais alto no coração daqueles que fazem parte desse exército. Para mim, quando eu vejo alguém que ama Jesus morrer por causa do Evangelho, eu ganho mais confiança, eu ganho mais força, eu ganho mais vontade de lutar, eu tenho mais gana de encarar o capiroto e socar ele. Eu não fico, ai meu Deus, e se fosse comigo, e se fosse comigo? Se fosse comigo, se Deus soubesse, Ele ia me ajudar. Eles não negaram, eles não tiveram aquela ousadia por eles próprios, por méritos pessoais, porque eles foram treinados e alguém botou um remédio e eles responderam automaticamente aquilo. Não, aquilo chama-se relacionamento com Deus, aquilo chama-se Cristo vivendo, sendo a vida e a realidade de uma pessoa. Quando isso é fato, venha o que vier, qualquer que sejam as circunstâncias, você encara e você pode honrar e glorificar o nome do Senhor. Qual é a sua contribuição nessa tarefa de ser testemunha? Deus criou você, querido, a gente vai falar sobre isso no Rede Ministerial. Deus criou você com um perfil de servo singular. Ninguém nunca existiu, nunca vai existir ninguém igual a você, com os dons que você tem, com o seu estilo de ser, com a sua história, com a sua paixão. Não tem, você é único. Use isso para glorificar o Senhor, use isso na igreja, use isso fora da igreja, use isso. Leve isso para as pessoas. Faça diferença, faça diferente, mas deixe de alguma forma Jesus brilhar através da sua vida, ou de várias formas. Envolva-se com essa causa do anúncio do Evangelho e da Boa Notícia. Se existe uma urgência nos nossos dias, é que as pessoas vejam, percebam bons testemunhos de Jesus, que podem ser testemunhos com palavras, mas não precisa ser esse, mas boas testemunhas, bons testemunhos, gente que ama Jesus, gente que manifesta o caráter de Cristo, gente que tem sensibilidade e amor pelo próximo, não um propagador de doutrina. Jesus disse que a gente seria conhecido pelo amor, e o amor tem milhares de expressões. Que a gente ame, que a gente faça a vida valer a pena, porque longe de Jesus a vida não tem sentido. Vamos proclamar a palavra, vamos distribuir essa palavra. Júlia, que bênção que você está indo, querida.
Que bom que você está indo. Você terminou um curso de administração. Você não está indo como alguém que está indo porque não tem o que fazer ou não tem capacidade. Você está indo com ferramentas. Você está indo com testemunho de vida. Você está indo com a bênção dos seus pais. Você está indo com a bênção da sua família. Eu conheço seu tio, fizemos jocum junto. Falei com ele ontem. Elcinho. Que bênção. Eu queria que a igreja estivesse sempre se renovando, desde que fosse, porque nós estivéssemos também sempre enviando pessoas. Vai ser bênção, viu? Antes de ontem, minha filha mandou um áudio para mim que eu fiquei, nossa, que coisa, eu queria estar no lugar dela. Eu falei, eu queria estar aí, filha, com você. Ela falou, pai, a gente à tarde vai para Copacabana e a gente vai passar um programa através da utilização de um óculos virtual da história de uma menina que foi traficada, explorada sexualmente, e a gente vai deixar as pessoas verem isso. E à noite, a gente vai se organizar, a gente está indo para a Quinta da Boa Vista dar uma festa com música, comida para as prostitutas. Eu pergunto para você, é ou não é uma bênção servir ao Senhor? Ou isso te soa uma coisa muito, ai, meu Deus, na madrugada, as prostitutas. Estou terminando. Rogério, mais uma vez, procure Rogério, Denise. Falei para ele esses dias, Rogério, eu queria ser dos Gideões. Não pode pastor, porque nos Gideões você pode distribuir a Bíblia. Gente, que bênção! Você está em algum ministério da comunidade aqui? Não. Você está servindo no NCV? Talvez não sei. Procure o Rogério. Fala, Rogério, dá para conhecer os Gideões do Brasil? Cara, imagina distribuir Bíblia lá no hospital. Você não tem que ensinar, pregar, você não tem que... chegar lá e distribuir uma Bíblia, a palavra de Deus que pode mudar a história da vida de uma pessoa. Na cadeia, sei lá onde. Procura, tenha essa experiência, veja como é maravilhoso isso. Um dos líderes que eu tive na Jocum em 90, Wilson, ele estava preso, deram uma Bíblia para ele, ele fumou a Bíblia inteirinha. Aí depois uma senhorinha foi lá e deu uma outra Bíblia para ele, e ele começou a ler, abriu a Bíblia, leu João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. E ele gostou daquilo ali e seguiu lendo. Chegou lá em João 14:6. Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí ele entendeu, ele falou, a verdade que me liberta não é um conceito, é um cara chamado Jesus, aquele Jesus que eu já ouvi falar tanto. Eu quero esse Jesus. E se tornou um missionário. Deus salvou ele. Sabe por quê? Ele estava num carro dirigindo num assalto, os assaltantes no banco foram presos, ele foi metralhado, ele tem vários pedaços de bala no corpo, e Deus poupou ele. Envolva-se com os Gideões, envolva-se com distribuição de Bíblia, se envolva, faça a sua parte. Deus conta comigo, Deus conta com você. E eu quero terminar dizendo o seguinte, você vê como são as coisas. Uma das coisas que eu sempre sonhei na minha vida era, desculpa falar disso, mas eu vou ter que falar, era ter moto. E eu nunca tinha pensado na moto necessariamente como uma ferramenta de trabalho, assim, para missões. E me ocorreu, há 2 semanas, de participar de um curso que estava tendo lá em Maringá. Eu fui convidado para dar aula. Eu falei para a Lilian, falei, amor, vamos comigo? Vamos, eu estou indo de moto. Tá, eu vou, então vamos embora. Peguei uma moto emprestada, fui. Fizemos uma viagem maravilhosa, uma abençoada, tranquila, chegamos lá, bênção, 3 dias dando aula das 9 da manhã a meio-dia, com várias pessoas como a Júlia, formada em gastronomia, outra formada em música, outra administradora, outra, todas estudando porque querem fazer missões, querem usar a profissão, querem levar o evangelho. E foi maravilhoso. E aí eu contei para eles um pouquinho da minha viagem, como foi. Gente, que experiência poderosa. No término da minha aula, um rapaz chegou bem grandão, eu postei a foto com ele, Carlos, me abraçou, assim, dá uns 2,5 de mim, assim, de altura e de largura.
e falou: pastor, obrigado, hein? Meu sonho era esse, agora eu entendi, eu vou pegar minha moto e vou fazer missões. Eu falei: olha, então conta comigo, porque quando você for para a estrada, se for algum lugar que eu posso ir, eu estou junto. Saí dali, fui para a casa do Gustavo, aí chega o tio Wellington, ex-presidente da Jocum no Brasil. Foi lá na casa do Gustavo sentar comigo, conversar, e falou assim: eu tenho um desafio para você. Eu falei: fala, tio Wellington. Ele falou assim: você já ouviu falar de Barretos, festa de Barretos? Eu falei: já, a gente tem pessoas que já foram da nossa igreja lá. Então, Barretos acontece acho que agosto ou setembro, é agora. Aí ele pegou e falou assim: só que eu queria te convidar para uma outra coisa. Eu falei: fala, tio Wellington. Ele falou assim: em abril de 2017 tem o Barretos Motorcycle. Eu queria que você juntasse uma galera lá, me avisasse, vamos sair de moto e nós vamos chegar em Barretos com um grupo de motociclistas cristão e nós vamos falar de Jesus, levar folheto, evangelizar o pessoal. Topa? Eu falei: ué, para já vou pôr na agenda. Então, irmãos, use as formas que você gosta, as ferramentas que Deus colocou na sua mão. E é uma bênção, não precisa fazer força, Deus faz por você, Deus faz através de você. É só se colocar disponível e ir servir ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria que você saísse hoje daqui sabendo o seguinte, que Deus está esperando você se mover como a Júlia está se movendo, mas para essa questão, não saia que a gente tem uma apresentação bem rápida, curtinha das crianças para o Dia dos Pais. Está esperando que você se mova, se envolva e faça, porque esse evangelho precisa ser anunciado. Amém? E é rapidinho, o fim está chegando. Ok? E olha, escuta bem, Deus vai fazer assim, porque Ele faz dessa forma, você já sabe disso que eu estou te falando. Ele coloca as pessoas do seu lado. Ele coloca pessoas que se aproximam de você, pessoas que se identificam com você. Ele coloca. Então é só depois cuidar, amar, servir e crescer junto. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado por essa noite. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estar com os meus irmãos, estarmos em igreja, no corpo de Cristo. Quero te agradecer pela palavra. Obrigado, Jesus, porque você nunca omitiu da gente o que acontece no mundo, o que aconteceria no mundo. Aliás, o Senhor pediu que João registrasse as últimas coisas, que ele registrasse aquele livro que conta a história da vitória do Cordeiro de Deus, que é o livro de Apocalipse. Senhor, obrigado por nos revelar, ó Deus, todas as coisas, por abrir os nossos olhos através do Teu Espírito Santo, por nos mostrar a Tua palavra. Senhor, eu oro para que, se existe algum tipo de tristeza, de medo, de preocupação no coração, no meu coração ou de algum irmão, acerca desse tempo do fim, dessas guerras, dessa fome, dessas lutas, desses terremotos, dessas perseguições, Deus, tira isso com as Tuas mãos. Tira esse sentimento, tira essa sensação, tira essa percepção e substitui por ousadia, por intrepidez, por garra, por vontade de servir ao Senhor, de levar Jesus adiante, custe o que custar, aonde for que o Senhor enviar, não importa, Pai, que a gente use a nossa vida, ó Deus, e que ela venha valer a pena para o Teu reino, para o Senhor. Usa os olhos, os braços, a boca, os pés, usa a profissão, usa os dons, os talentos, usa as nossas vidas no Teu reino para a Tua glória, Senhor. É a minha oração, te agradecendo por tudo que o Senhor já tem feito em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.